Santificai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai-o com santo loucamente. Sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa. E pratica a justiça, porque deseja a nação a quem pertence. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes estava com ele. Palavra do Senhor. Leitura do Salmo do Pastor. Naquele dia, ele tomou aleluia. Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto deixe como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando então na véspera do domingo esta festa do batismo de Jesus, que todos os anos coincide com o início do tempo comum, fechando então o tempo de Natal e iniciando o tempo comum. O tempo comum, na liturgia da igreja, é o tempo de aprender a ser discípulo de Jesus. Por isso, quando se coloca no início desse tempo litúrgico, que é o maior na vida da igreja, são 34 semanas durante o ano, vai nos recordar exatamente já no primeiro domingo qual é a característica da missão de Jesus. Por isso nós escutamos a primeira leitura de hoje do profeta Isaías, que fala do servo de Deus, esse que é escolhido e que é enviado, e que Jesus exatamente retoma no começo da sua missão o texto de Isaías, lendo o texto de Isaías e até afirmando: hoje se cumpre essa profecia. Nós temos um pedaço da profecia aí: te chamei para a justiça, te tomei pela mão, te formei e te constituí como centro da aliança dos povos, luz das nações, para o que Jesus anunciou na sinagoga depois: abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, tirar o cárcere dos que vivem nas trevas. Então, essa missão de Jesus, assumida depois, que é a missão do servo de Javé, assumida por Cristo, é muito importante. E Jesus é um movimento muito bonito quando a gente até sente uma pena, porque na liturgia ele não acontece assim, mas nos evangelhos isso está muito claro, seja no evangelho de Mateus, seja no evangelho que nós escutamos, seja no evangelho de Marcos, mais claro ainda, né? O primeiro evangelho que foi escrito: Jesus é discípulo de João, então segue com os seguidores de João, vai escutando João profetizar, João falar do reino, vai até se espantando com alguns modos como João fala, porque João vai revelando um Deus muito duro às vezes,
com uma pá na mão e vai aplainar toda, né, montanha, vai limpar o caminho, vai queimar, né, o que recolher pelo caminho. Então, é uma imagem, às vezes, muito dura. E Jesus vai estudando João, vai percebendo isso. No certo dia, João está no Jordão batizando. Exatamente. João era um profeta que convidava as pessoas à conversão. E o que marcava o início, digamos, o que marcava o final da conversão de alguém era o batismo. Então a gente até pode dizer assim, mas então não batizava criança. João nunca deve ter batizado criança. Ele batizava adultos. E era discípulo. E queria dar o caminho. Então, João está batizando. E quem é que aparece para ser batizado? Jesus. A gente pode até pensar, mas por que Jesus foi batizado? Por que Jesus foi batizado? Jesus precisava se converter de alguma coisa? Precisava de apagar pecado? São Paulo vai dizer que ele foi tudo igual a nós, menos o pecado. Então, por que Jesus é batizado? E aí, quando a gente vai estudar os evangelhos, uma das possíveis explicações, existem várias, mas duas pelo menos nos podem ajudar a entender o gesto de Jesus. Primeiro, é exatamente um momento importante. Por isso, o batismo de Jesus não é simplesmente marca de entrar no grupo de João, mas ao contrário, é o momento de romper com João. A partir daquele momento, ele deixa de ser seguidor de João e ele começa o seu próprio caminho, o seu próprio grupo. Outra explicação é o momento de teofania. Todos que viam Jesus, todos que conviviam com Jesus, tinham muitas dúvidas sobre ele, e é nesse momento do batismo, então, que há uma manifestação de Deus. E Deus, inclusive, é trinitário. Diz que o Espírito Santo vem sobre Jesus em forma de pomba. E se ouviu uma voz do Pai. O que a voz disse? Este é o meu filho, muito amado, no qual eu ponho todo o meu desejo, toda a minha confiança, todo o meu agrado. Então, é importante esse momento na vida de Jesus. Por quê? Porque é um momento de revelação. É o momento de epifania. Nós celebramos no domingo passado a festa da epifania. Na fragilidade do menino, os magos que vêm do Oriente reconhecem que aquele menino é Deus, que aquele menino é gente como nós, que é frágil como nós, que aquele menino é rei. Mas esse menino agora cresce. E aos 30 anos, então, há uma outra manifestação, há uma outra confirmação, há uma outra presença, então, agora, dizer, olha, no início da minha missão, eu não vou sozinho, mas eu vou com aquilo comigo, com o Espírito Santo e com a força do Pai. Então, no Evangelho de São Marcos, o movimento é muito bonito, porque Jesus é batizado nas águas do Jordão, vai para o deserto, vive um tempo no deserto, em oração, ao modo de João Batista, inclusive, diz que foram 40 dias de jejum, de oração, e no final desses 40 dias, Jesus foi. O que aconteceu com Jesus? Foi tentado. Tentações nós já sabemos. Tentação do ser, tentação do poder, tentação do prazer. Tentação do ter. Toda a necessidade do Salvador será tua, dizer, né? De me adorar. Tentação de ter, consumir coisas. Tentação do poder. Vai lá no elevador da terra e pula para baixo. Porque os anjos vão te sustentar. Se alguém quiser fazer experiência, seja à vontade, viu? Tentação do poder. Usar o poder em benefício próprio. E a tentação do prazer. O prazer está configurado no estômago, né? De fato, o primeiro prazer que a própria criança experimenta é o prazer que a gente chama até da fase oral, porque é sugar o seio da mãe, é sugar o vinho. Hoje nós no batismo, ao menininho
não só de pão e de homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então veja, batizado, Jesus vai para o deserto, encontra Deus no silêncio, encontra Deus em si mesmo, na contemplação do que vai ser a sua missão. Sofre as tentações e vence as tentações, para nos ensinar que nós também vamos sofrer as tentações que nós vamos viver fora disso, por toda a vida. E nós devemos também buscar como Jesus, então, a força do Espírito para a gente vencer essas tentações também pela vida. Vencidas as tentações, Jesus vai para a sinagoga da sua cidade, vai para Nazaré. E aí, na cidade de Nazaré, a sinagoga, quando ele divide Nazaré, eu imagino que naquela época a sinagoga não era muito maior que essa igreja, viu? A sinagoga de Nazaré não chega a ser tão grande. E Nazaré é uma cidade muito pequena. Então Jesus vai para a sinagoga no dia de sábado, lê o texto de Isaías. E nós escutamos o finalzinho dele agora. Lê o texto de Isaías e diz: hoje se cumpre essa profecia. E aí então começa a missão. Batismo, oração e deserto, vencendo as tentações, anúncio do seu projeto de vida, que não vem dele mesmo, mas vem do próprio profeta Isaías, e que ele então anuncia para viver. E os anos da missão de Jesus foi exatamente honrar o batismo que ele passou por experiência para marcar o início da missão e exatamente devolver a vida das pessoas. Isso faz com que a gente perceba qual é a importância, a função do batismo na nossa vida. Na igreja, nesses anos todos, infelizmente, nós passamos por várias fases, vários momentos do modo inclusive de batizar. O modo simbólico. Hoje a gente vê que às vezes nós batizamos, às vezes só com a gotinha d'água na cabeça. Então o próprio modo mudou muito. Porque antigamente se batizava por imersão, é uma fórmula ainda prevista no ritual do batismo, né? Ou pode também molhar a cabeça, ou pode colocar uma gotinha d'água. Mas qual é a importância do batismo para a vida da gente? Ser de Cristo, mas ser igual a Cristo. E nós honramos o nosso batismo, nós só vamos honrar o nosso batismo sendo um Cristo. A função batismal na vida do cristão é essa: querer se tornar o outro Cristo deste mundo. Por isso, a gente batiza, e batiza também as crianças, porque a gente já quer que a criancinha seja gente boa, desde já. Não precisa esperar completar 12 anos, nem esperar completar 18, nem ficar adulta para pedir o batismo. Não, porque o bem que nós queremos até dessa criança, nós já queremos desde pequena. Eu sempre digo, quem se opõe ao batismo das crianças, pode até ter seu sentido, mas devia também não aceitar vacinar as crianças. Porque a criança não sabe o que é vacina. Aos que se opõem e não pode batizar porque não sabe o que estão fazendo, eu digo para que vacina teu filho. Deixa ele completar 12 anos para pedir a vacina, né? Vacina é pro físico. Nós acreditamos que o carinho que a gente dá para a criança, o amor que a gente dá para a criança, né? Isso não é só para o físico da criança, isso é para outra dimensão. E a criança experimenta isso. Já desde o ventre da mãe. É a dimensão que nós chamamos mais psíquica. Todos os sentimentos, o que depois será, que é na nossa vida hoje, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos sentimentos, isso é de outro mundo, não é só físico, é outra dimensão, mas também é a dimensão espiritual. Então a gente batiza, porque o ritual do batismo moderno tem uma palavra muito bonita que eu gosto. Diz assim: a criança, o batizado, a batizada, é inserido em Cristo. Eu acho que até uma tradução para a nossa língua portuguesa, melhor ainda, seria enxertado em Cristo. Que é isso que o batismo fala. Quando a gente enxerta, a gente quer mudar, não é verdade? Quem enxerga uma rosa, outra é para mudar a qualidade, né? Tem gente que faz enxerto de laranja, faz enxerto de uva, faz enxerto de muitas coisas,